Agora, o programa Sala de Entrevista. Sala de Entrevista. Apresentação Fernando Almeida. Olá, muito bom dia para você. Você que nos ouve nesta manhã de segunda-feira, você que está aí no seu carro pelas ruas da cidade, é sempre enorme a nossa audiência nos veículos, você que acompanha a Clube nos 11 municípios que fazem parte do nosso raio de cobertura, você em casa, você no trabalho, você que ouve a Clube também pelo aplicativo, nosso aplicativo e ainda pelo site clube93fm.com.br em todo o Brasil, muitíssimo obrigado pela audiência. Está começando Sala de Entrevista e hoje eu recebo aqui o presidente da Câmara Municipal, vereador Jean Rodrigues. Bom dia, Jean, seja bem-vindo ao nosso programa. Bom dia, Fernando. Bom dia, Samanta. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Clube. Quero aqui, Fernando, já estar agradecendo pelo convite. É uma honra fazer parte do programa Sala de Entrevista. Eu já estou fazendo a terceira vez. E quero também, desde já, estar aproveitando o espaço para estar agradecendo e parabenizando a Rádio Clube, o Jornal Acontece, pelo excelente trabalho que vem desenvolvendo na nossa cidade, um trabalho informativo, levando informação. Agradeço aqui principalmente ao trabalho realizado na Câmara Municipal e que vocês sempre se fazem presente e levam esse trabalho para toda a sociedade brasileira. Ok, Jean, a gente que agradece também sempre você e os outros vereadores também que estão dispostos a nos dar entrevista, a dar os esclarecimentos que a população necessita e a gente está sempre aí para fazer esse trabalho de informação. Você falou que está aqui pela terceira vez, né? Mas não é à toa que você veio ao Sala de Entrevista pela terceira vez. Você é o presidente da Câmara que mais foi eleito aqui em Brasília de Minas. Pela quarta vez você vai comandar a Câmara Municipal aqui na cidade. Então, por isso essa presença sua aqui também. Fala pra gente dessa participação sua como presidente da Câmara, que é o único a dirigir, o único vereador na cidade a dirigir o Poder Legislativo em 4 mandatos. Fernando, eu estou presidente mais uma vez, pela quarta vez. Estive aqui 2 vezes anteriores também como presidente de Câmara. Dizer que é uma honra, um privilégio ser presidente, estar presidente da casa. Fui presidente em 2016, que era no mandato anterior. Fui presidente da Câmara em 2018, reeleito. Não, 2018. Aí depois foi o vereador Elias Raposo. Fui presidente agora em 2019 e reeleito para 2020. É uma honra e quero aqui expor novamente meu agradecimento aos vereadores por ter votado na minha chapa como presidente de Câmara. E aqui aproveito para agradecer também ao vice-presidente Estevão Domingos e Elias Raposo, que fazem parte da chapa da mesa diretora da Câmara. Eu acho que por várias vezes ser presidente da Câmara é principalmente devido à independência, à imparcialidade com que nós conduzimos a Casa Legislativa. Você fala dessa imparcialidade, Jean, o que significa e qual a importância da imparcialidade para um presidente de Câmara Municipal? A imparcialidade é primordial e o presidente não tem como não ser imparcial. A decisão, às vezes, tem que ser tomada até como vereador pensar uma coisa e como presidente tomar outras decisões. O presidente da Câmara tem que seguir rigorosamente o que manda o regimento interno e o que manda a lei orgânica do nosso município. A imparcialidade, às vezes, ela custa muito no sentido político. Como que você lidar com essa situação de ser imparcial e ter também boas relações políticas? As questões políticas, elas continuam e são importantes. Eu tenho um bom convívio com todos os políticos
na nossa cidade. E todos sabem que eu, como presidente, vou sempre seguir o que prevê a lei, o que está no regimento interno e o que está na lei orgânica. Jean, nessa legislatura do prefeito, por exemplo, prefeito Geles, começou em 2017, você foi presidente da Câmara 2017, 2019 e vai ser 2020. Houve só um presidente que não foi você em todo esse mandato. A gente tem percebido um alinhamento da Câmara Municipal com o Executivo. Isso significa, no seu ponto de vista, que os parlamentares estão mais de acordo com as atitudes do prefeito ou mesmo há muito interesse político nesse alinhamento? Como que você vê essa questão da Câmara ser bastante alinhada nesse mandato com o prefeito Geles? Fernando, eu não vejo de forma falar alinhado. O que ocorre é porque muitos projetos, e talvez não venha até ao conhecimento da população, a Câmara Municipal ela tem comissões que, quando o projeto é aprovado, ela passa por comissões. Então, quando se fala alinhamento, é porque a maioria dos projetos são aprovados. Porém, a maioria dos projetos, eu posso dizer assim, são modificados. Os vereadores, as comissões pegam o projeto, estudam o projeto, juntamente com o assessor jurídico da casa. Alguns vereadores até pedem, e tem outros assessores jurídicos pessoais dos vereadores, e modificam muitos projetos. Inclusive, alguns projetos também são retirados por parte do Poder Executivo. O Poder Legislativo ele é independente. Nós temos 3 poderes, que é o Poder Executivo, Legislativo e Judiciários, trabalhando de forma harmônica, mas, porém, independente. Sempre buscando os interesses da população. Então, fica claro aqui que eu não vejo... há questões políticas, sim, na Câmara, não podemos esconder, mas nenhum vereador não é doido, não é inconsequente de sempre estar buscando qualquer lado político. Nós buscamos sempre o melhor para a sociedade. O papel do vereador é legislar e fiscalizar. Você acha que essa Câmara, mesmo ela tendo até então apoiado muitas decisões do prefeito, você acha que se chegar um momento em que o Poder Executivo errar de uma forma em que precisa da atuação da Câmara para fazer esse papel de legislar e fiscalizar, o povo pode contar com essa Câmara Municipal, Jean? Fernando, pode contar e já tem prova disso, até porque na Câmara Municipal, inclusive foi encerrada agora uma CPI, houve umas denúncias de possíveis irregularidades. A comissão, foi formada uma comissão e agora no final do mês de dezembro a comissão encerrou-se os trabalhos e nós estaremos encaminhando ainda esse mês para o Ministério Público, para que o Ministério Público tome conhecimento da CPI. A Câmara Municipal ela é independente e com certeza qualquer irregularidade será tomada providências. O que não quer dizer que vai se achar algum erro. O que eu estou falando é que houve uma denúncia e houve a investigação. O resultado dela será passada agora para o Ministério Público para que sejam tomadas providências, se necessário for. Nesses 3 anos de mandato seu como presidente da Câmara Municipal, agora já vai para o 4º, nesse ano de 2020, mas você tem sempre falado sobre a participação popular e você valoriza essa participação popular. Como que você tem visto a participação da sociedade brasiliense na Câmara Municipal, nos trabalhos legislativos? Porque também o povo deve exercer o papel de fiscalizador, né? Fernando, o mais importante que se diga na casa é a participação popular. Até para que a população tome conhecimento, observe o trabalho de todos os vereadores. Mas, infelizmente, você é sabedor disso, eu venho desde o início, desde 2016,
solicitando, inclusive pedir apoio às escolas, para que direcionasse as pessoas a participarem das reuniões. É muito importante, inclusive, às vezes pode ocorrer até uma mudança de postura de vereadores quanto a algum projeto, quando ali se faz presente muitos participantes nas nossas reuniões. E eu quero até aproveitar o momento para voltar a convidar os ouvintes, a nossa sociedade, que se faça presente nas reuniões, para até que nas próximas eleições vocês tenham conhecimento do verdadeiro trabalho dos vereadores e possam escolher os melhores para estar representando todos vocês. Jean, teve um momento, falando aqui em participação popular ainda, teve um momento que a Câmara lotou, que foi na votação de um projeto que permitia que o prefeito e vice-prefeito também, os secretários recebessem o 13º e férias, abono férias. Como que o senhor viu, presidente, aquela participação da sociedade naquele momento? Fernando, como sempre, é muito importante e também foi importante naquele momento. Era um projeto polêmico, traz a polêmica em questão e há também, até por parte da Câmara e há por parte da Câmara e há por parte também dos participantes a questões políticas. E naquele momento tem que ser deixado pelos vereadores essa parte política de lado e buscar o que consta na lei. Naquela ocasião houve um empate e eu respeito a opinião dos dois lados, dos dois modos de entender o projeto. E ficou por parte da presidência, no caso eu, para tomar aquela decisão, que foi uma decisão direcionada ao que prevê a lei, que inclusive prevê na lei de igual teor, o mesmo artigo que trata agentes políticos, prefeito, vice-prefeito, secretário e vereadores. Qual foi, presidente, o peso daquela decisão? Porque grande maioria daquelas pessoas que ali estavam era contra o projeto. A grande maioria era contra esse projeto que permitia o 13º e férias para o prefeito, vice-prefeito e secretários. Talvez a pressão popular tenha mudado alguns votos. Talvez o projeto passasse de uma forma mais tranquila. Com aquela pressão popular, pode ser ou não que algum vereador tenha decidido mudar o voto e houve um empate. E sobrou para o senhor essa decisão. Uma decisão que, diante daquele público muito grande, era uma decisão meio que contrária ao povo que ali estava. Que peso teve aquela decisão naquele momento para o senhor? Fernando, como você falou, realmente no início, ali quando se chegou aquele projeto, alguns vereadores posicionaram diferente do posicionamento que foi no momento da votação. Mas eu aqui não posso dar certeza que foi devido à participação popular. Pode ter ocorrido uma busca de esclarecimento quanto ao projeto e ter mudado também de opinião diante do que eles vieram a entender do projeto. Mas sobre o peso, ficou por parte minha, quando ele empatou, eu não sinto esse peso. Eu sou independente politicamente. Votei de acordo com a minha consciência, em todo segmento, não só na política, numa vida pessoal, normal, familiar, o que você tem que ter consciência e dormir com a consciência tranquila. Eu votei de forma que eu saí de lá com a minha consciência tranquila, porque ali eu votei o que mandava o Supremo Tribunal de Justiça. E, como eu falei aqui anteriormente, um artigo que trata prefeito, vice-prefeito, secretários e vereadores a terem o direito de receberem 13º e abono e todos têm conhecimento que os vereadores já recebem. Se é no mesmo artigo, como que eu recebia, sou o presidente da Câmara, faço o pagamento
e como que eu ia excluir os outros servidores, que no caso, que estão servidores, e excluí-los do recebimento de um direito que eu já recebo. Outros exemplos, e talvez a população não percebe, e vai mais ou menos em direção a isso, vários projetos, você faz um concurso para ser efetivo do município. Aí você faz um concurso de 40 horas, um exemplo. Aí sai uma decisão para que esses servidores possam cumprir 30 horas. Tem que passar na Câmara. Da mesma forma, dá-se um prejuízo ao município, porque se fazem 40 horas e baixa para 30, é como se diminuísse um funcionário. Da mesma forma, votamos a favor. Então, o que buscamos na Câmara é sempre dar o direito das pessoas que têm o direito. Se o Supremo toma uma decisão dando direito a qualquer servidor ou qualquer agente político, o nosso dever é fazer cumprir esse direito. Presidente, o vereador Francisco de Assis Simões tem falado lá na tribuna da Câmara que essa Câmara Municipal de Brasília e de Minas ela tem uma avaliação muito negativa. Isso de acordo com pesquisas que ele mesmo fala que realiza e tem esses dados, mas ele também não passou para os veículos de comunicação. Teve um momento até que a gente pediu para que ele nos passasse essa pesquisa para a gente noticiar na rádio também, isso que ele vem falando na tribuna da casa. Que avaliação o senhor faz dessa Câmara e da Câmara anterior? E como que o senhor vê aí essas falas do vereador dizendo que a Câmara Municipal de Brasília e de Minas tem uma avaliação muito negativa diante da opinião pública? Fernando, realmente por algumas vezes, 2 ou 3 vezes, o vereador Francisco de Assis Simões citou que a Câmara estava tinha uma avaliação negativa. Segundo o mesmo informou, ele fez uma pesquisa. Eu penso diferente do vereador. Eu acho que a questão de vereadores, somos 3 vereadores, cada um trabalha de acordo com o seu pensamento, cada um busca, independente de seu partido, a forma de ajudar toda a população, cada um independente busca a forma de fiscalizar o Poder Executivo, mas eu acho que todos os vereadores, sem exceção, têm tem alguns que reprovam, da mesma forma tem vários que aprovam. Eu acho que do modo geral, o trabalho da Câmara nesse mandato não é diferente do mandato anterior. Inclusive, fazendo o trabalho de fiscalizar, acabei de falar que está sendo entregue ao Ministério Público uma CPI que foi feita, para o Ministério Público verificar se é necessário tomar providência. E os vereadores, inclusive, Fernando, os vereadores todos buscam, além de fiscalizar, fazer o seu papel, buscam melhorias para a população. E sempre eu acredito que todos, não vou citar nome, vem observando a população, acho que até o jornalismo vem observando algumas conquistas de vários vereadores, tanto nas partes hídricas, que é a questão de água, que a gente tem um sofrimento muito grande na região, e conquista de caixa d'água, poço artesiano, são maquinários para a oficina da prefeitura, viaturas para a polícia militar, vários vereadores conseguindo ajuda por parte adquiridas através de senadores, de deputados estaduais e federais para o nosso hospital municipal. Então, eu não sei dessa avaliação, não tenho conhecimento, tem conhecimento da boca do vereador, mas discordo do entender dele. Acredito que todos os vereadores realmente têm suas reprovações em algumas situações, mas acho que o trabalho não é diferente das outras câmaras anteriores. É o mesmo trabalho. Muitas emendas parlamentares que vêm para o município, elas vêm por meio de vereadores, presidente? Muitas emendas vêm por meio de vereadores. Inclusive, até nas redes sociais, a gente viu até o Poder Executivo agradecendo a vereadores por algumas conquistas que estão beneficiando a nossa população.
Eu não citarei nomes para não estar aqui fazendo propaganda para nenhum vereador, mas com certeza todos os vereadores, sem exceção, têm alguma conquista para o nosso município. Muito bem, nós estamos chegando, presidente, ao final desse primeiro bloco do programa Sala de Entrevista. Quem quiser fazer alguma pergunta para Jean Rodrigues, presidente da Câmara Municipal da cidade de Brasília de Minas, pode mandar a pergunta pelo nosso WhatsApp, que é o 99913-3993. Já na volta do intervalo, o senhor vai falar para a gente, presidente, sobre uma questão que vem dando o que falar aqui em Brasília de Minas, que são algumas divergências entre vereadores que acabam não sendo divergências no campo político, mas sim no campo pessoal. E isso tem gerado até algumas briguinhas ali dentro do Poder Legislativo. Fernando, realmente vem ocorrendo isso. Algumas divergências particulares, que eu acho que não é de interesse da população, mas... A opinião do senhor, e a gente vai ficar sabendo tudo isso daqui a pouquinho, depois do intervalo comercial. Pedimos aos ouvintes que continuem nos escutando, para que daqui a pouco tenham esses esclarecimentos. os esclarecimentos necessários. Muito bem. A gente volta daqui a pouquinho com o programa Sala de Entrevista. Continue com a gente. Muito bem, já estou de volta com o programa Sala de Entrevista. Nosso entrevistado de hoje é o presidente da Câmara Municipal de Brasília e de Minas, vereador Jean Rodrigues. Faz bem ouvir Clube FM. Sala de Entrevista. Apresentação Fernando Almeida. A gente continua com o Sala de Entrevista. Se você quiser fazer alguma pergunta para o nosso entrevistado de hoje, para o Jean Rodrigues, presidente da Câmara Municipal, você pode mandar a sua pergunta pelo nosso WhatsApp, que é o 99913-3993. Presidente, tem uma situação meio complexa e o senhor tem feito de tudo para usar o jogo de cintura e conseguir levar essa situação de uma forma mais interessante dentro da Câmara Municipal, que é a questão de muitos parlamentares estarem levando algumas situações pelo lado pessoal e algumas divergências e não por aquele debate político de interesse da sociedade. Como que o senhor tem trabalhado para manter a paz dentro da Câmara Municipal, que essa Câmara tem sido mais difícil nesse sentido? Fernando, realmente vem ocorrendo alguns debates e até em discussões de alguns projetos acaba tendo alguns debates, algumas ofensas particulares. Eu já até me envergonho, mas tenho que assumir, eu também já o fiz em uma reunião anterior. Acabei num debate ofendendo e sendo ofendido. Me envergonho porque o interesse daquela Casa Legislativa, o que a população espera de todos, não é o debate, não é ofensas pessoais. Eu venho fazendo, e você é testemunha, que sempre eu interfiro nos debates, peço aos vereadores para que se encerre aquelas ofensas, mas às vezes foge do meu punho. Uma vez que na Câmara Municipal, na tribuna livre, nas considerações finais, cada vereador tem um tempo de 5 minutos para tratar dos assuntos da forma que achar viável. Porém, quando ocorreu com a minha pessoa, eu já pedi desculpa a todos os ouvintes da Câmara, a toda a sociedade, e venho sempre mostrando aos demais vereadores o erro que eu cometi, para ver se os mesmos não cometem também esse erro. Mas, infelizmente, vem ocorrendo.
Estou aqui novamente, aproveito o espaço para estar pedindo aos vereadores, se caso estejam ouvindo esse programa, para que busque somente os interesses da população. A população não está interessada em vida particular de vereador, em ofensas políticas. E esse é um ano eleitoral. Temos que, principalmente nesse ano, deixar as particularidades de lado. Lá na Câmara Municipal, deixar os lados políticos e a política de lado e tentar, de todas as formas, buscar somente fiscalizar, legislar, buscar o interesse de um bem comum para todos da nossa cidade. O senhor acha que o ego de um parlamentar, de um gestor político, atrapalha na vida pública, presidente? É claro que atrapalha, não só na vida pública, mas o ego, a vaidade, em qualquer que seja o segmento, atrapalha muito. E, inclusive, atrapalha na vida política, porque eu acredito que esses debates não crescem em nada o político e somente prejudica. Eu acho que quanto mais continuar esse debate, quem continuar nesse debate, pessoal, será prejudicado numa eleição próxima. Por falar em eleição, esse ano de 2020 agora é um ano eleitoral. Na última eleição, na eleição de 2016, não é isso? Houve uma renovação muito grande da Câmara. Não a maior, já teve uma eleição em que ficou apenas um parlamentar, que foi o vereador João Cardoso na época, não me lembro o ano, mas teve essa eleição passada em que apenas um vereador foi reeleito. Na última eleição, entre 13 parlamentares, 4 foram reeleitos. Como que o senhor vê essa Câmara entre avaliação positiva ou negativa para essa próxima eleição de 2020, presidente? Fernando, aí já é uma opinião pessoal. Eu acredito que a Câmara, normalmente, ela fica em torno de 40% a 60%. Eu acho que acontecerá isso. Alguns vereadores não pretendem mais ser candidato, pelo que eu escuto lá, e eu não vou citar nomes, porque podem mudar de opinião. Eu não serei candidato a vereador mais, mas eu acho que vai continuar nessa normalidade. É claro que é uma decisão da maioria o voto para vereadores. Normalmente aí o vereador precisa no mínimo aí de 400, 500 votos para ser eleito. Então é uma decisão de toda a população. Não tem como a gente dizer quem será reeleito, quem serão os novos eleitos. Mas eu acredito, no pensamento pessoal, que em torno de 40% a 60% continuam. E a política também, no meu modo de pensar, ela é muito momento. Eu acho que temos que esperar mais na frente aí, para que na hora da eleição é que realmente os eleitores avaliam todos. Jean, você entrou na eleição, não tinha ainda participado de um processo eleitoral como candidato. Entrou e já foi eleito no primeiro ano e conseguiu reeleger na eleição passada de 2016. No seu ponto de vista, a eleição para vereador, ela é uma eleição complicada? É uma eleição difícil? Fernando, qualquer eleição é difícil. Aqui em Brasília, eu candidatei, graças a Deus, graças aos eleitores. Fui eleito, na primeira vez que eu candidatei eu já fui eleito, tive 620 votos, fui reeleito com 785 votos. Realmente é muito difícil. É difícil porque são 13 cadeiras e normalmente nós temos aí de 80 a 100 candidatos. Nós temos um município muito grande, saem candidatos em todas as regiões, todos os bairros saem mais de... Normalmente os bairros aqui saem em torno de 10 candidatos por bairro, então é difícil. E o que nós esperamos é que as pessoas acompanhem o trabalho da Câmara, escolhem o melhor e também que elejam pela primeira vez quem mais capacitado for para estar representando todos nós. Presidente, o que o senhor tem
a dizer sobre uma frase que às vezes a gente ouve muito na boca das pessoas, que é falando que o vereador não trabalha. Essa é uma frase que a gente às vezes ouve nas ruas, não só do município de Brasília e de Minas, mas também de outros municípios, como por exemplo Montes Claros e até regiões em que demanda ainda mais da atuação do parlamentar, capital como Belo Horizonte. Mas essa é uma frase muito dita pelas pessoas. Fernando, no meu entender, o vereador trabalha, e trabalha muito, só que eu acho que o que a população está precisando e tem que acompanhar é o verdadeiro trabalho da Câmara Municipal. Não tem como você, até um servidor comum, um operário, falar se ele trabalha se você não observa aquele trabalho. O vereador trabalha fiscalizando, aprovando, reprovando os projetos. E aqui em Brasília a gente vê ainda vereadores que obrigatoriamente, necessariamente, ainda tem que prestar um serviço de assistencialismo. A cidade pequena faz com que, obrigatoriamente, se você quer ser reeleito, tem que ter o assistencialismo. Você tem que estar participando de tudo, estar ajudando individualmente, particularmente, várias pessoas para que você tenha chance de reeleição. Outra coisa que a população não tem conhecimento é que as funções de vereadores, elas são limitadas. Para a população, de um modo geral, ela acha que o vereador pode fazer o projeto de lei que de imediato será atendido. E, ao contrário, o vereador não pode fazer projeto de lei que gere gasto para o município. Ou seja, qualquer projeto de lei que o município vai gastar qualquer quantia, ele não pode ser feito pelo vereador. O que o vereador faz é um projeto de indicação que vai para o prefeito. Se ele achar viável, se ele aceitar, se ele tiver caixa disponível, ele transforma ele em projeto de lei e manda para a Câmara. Então, na realidade, o projeto de lei de interesse, que seria um projeto de lei, um projeto de indicação, que tiver interesse do vereador, interesse para alguma associação, para algum bairro, manda para o prefeito. O prefeito não tem o caixa, ou não acha viável aquele projeto, simplesmente se engaveta e não é feito. Hoje você está vereador, né? O vereador, quando ele termina um mandato e não é reeleito ou desiste de ser candidato, passa a ser sociedade comum, cidadão comum de um município. A sua vaga será preenchida em 2021 por outro parlamentar e outras que serão preenchidas. Mas vamos falar especificamente da sua vaga. Que perfil de parlamentar o senhor hoje, que tem uma experiência política e entende da política, e em 2021 pode ser que esteja na situação de cidadão comum, se não for reeleito em qualquer um outro cargo eletivo. Que perfil que o senhor espera do vereador que venha a ocupar sua vaga no Poder Legislativo, presidente? Ô Fernando, o perfil que eu espero é o que eu tento ser. É ser honesto, interessado, buscando analisar tudo que chega à Câmara, todos os projetos. A independência, não colocando em momento nenhum questões políticas à frente de lei, à frente de direito, tanto de servidores como do cidadão brasileirense. Eu até cito sempre que, até nos debates mais acirrados, quando tem um certo público na Câmara, que a minha decisão será sempre como foi no mandato anterior do ex-prefeito, que então politicamente é de outro lado político. O que eu estou querendo dizer é que eu acho que o mais viável, o mais aceitável é que o político passe a ser independente, que não seja nem oposição e nem situação, que ele passa sempre a legislar de acordo com o melhor que for para a sociedade. Vivemos num país onde que há brigas políticas, onde que as pessoas torcem para que seus adversários errem,
para que seja eleito outro. Eu vivo num mundo em que eu vou sempre torcer para quem estiver à frente do nosso município que acerte e que na próxima eleição possamos avaliar se merece ser reeleito ou não. Nós estamos chegando ao final desse segundo bloco do programa Sala de Entrevista. Se você quiser fazer alguma pergunta para o presidente da Câmara Municipal de Brasília de Minas, vereador Jean Rodrigues da Silva, pode mandar sua pergunta pelo nosso WhatsApp, que é o 99913-3993. O presidente da Câmara disse que não será candidato a vereador no ano que vem, ou melhor, nas eleições deste ano de 2020. A gente vai entender melhor, depois do intervalo comercial, essa decisão tomada pelo vereador Jean Rodrigues da Silva. Voltamos já já. Sala de Entrevista. Apresentação Fernando Almeida. Muito bem, já estou de volta com o programa Sala de Entrevista. Faz bem ouvir. Clube FM. Sala de Entrevista. Apresentação Fernando Almeida. O entrevistado de hoje é o presidente da Câmara Municipal de Brasília de Minas, vereador Jean Rodrigues, que falou aqui durante essa entrevista que não será candidato nessas eleições de 2020, não será mais candidato a vereador. Jean, por que essa decisão sua de não se candidatar a vereador em Brasília de Minas? Já que você teve uma eleição tranquila na primeira eleição e uma reeleição também relativamente tranquila. O que te levou a tomar essa decisão de não se candidatar em 2020? Fernando, realmente, graças a Deus, as duas eleições foram tranquilas, mas é uma decisão porque, falei aqui anteriormente, que o vereador, para uma reeleição ser tranquila, ela tem que, a gente tem que fazer o papel do vereador, mas também tem que fazer o trabalho de assistencialismo. E para esse assistencialismo tem a questão do tempo. E eu não posso negar, porque devido a alguns problemas de saúde meu, que graças a Deus eu vim a fazer alguns procedimentos e hoje estou muito bem, graças a Deus. Mas durante esse mandato eu me ausentei de alguns lugares, de algumas bases. E eu também, como é de conhecimento da maioria das pessoas, eu tenho uma filha especial, graças a Deus, um presente de Deus, juntamente com as outras 3 filhas, mas ela requer uma atenção maior. E devido a essa atenção maior a ela, eu tomei essa decisão já há mais de 1 ano e meio, que eu não seria candidato. Então, estarei aí como cidadão, no meio político, ajudando a escolher o melhor que eu achar para Brasília de Minas. Como disse aqui anterior, eu não tenho nada político, eu não tenho político, não sou fã de nenhum político, eu sou amigo de todos, mas não tenho aqui obrigação de estar acompanhando sempre o mesmo candidato. Vou buscar sempre estar do lado que eu achar melhor para a população, mas candidato a vereador, eu particularmente e juntamente com minha família, tomei essa decisão que não serei candidato a vereador em 2020. Às vezes no meio político, alguns candidatos que tomam esse tipo de decisão saem em um momento em que a popularidade está muito em baixa, ou a reputação também, o que a gente percebe dentro ali da Câmara Municipal, que é diferente no seu caso. Você tem um respeito dos colegas vereadores e tem um respeito também que a gente percebe do público, até mesmo em decisões mais polêmicas, como foi o caso do voto contrário à sociedade que estava ali naquele momento, exigindo que o projeto de lei que aprovava o 13º para o prefeito e para os secretários, também o vice-prefeito, não fosse aprovado. Você tomou essa decisão e a gente percebe que a população não te massacrou. O que acontece nas redes sociais, por exemplo, um massacre coletivo, quando
a uma decisão desse tipo. A gente percebe, então, esse respeito tanto da sociedade como dos colegas parlamentares. Quando o político, às vezes, sai, afasta em um momento em que não é uma baixa, mas está em uma situação politicamente adequada ainda para almejar uma reeleição ou para ocupar outros cargos, as pessoas começam a imaginar que, de repente, está deixando um cargo de vereador, por exemplo, para se candidatar para prefeito ou um vice-prefeito. O senhor teria essa pretensão, de repente, nas eleições de 2020, Jean? Fernando, eu também até hoje observei esse respeito que a sociedade e que os colegas, os companheiros da Casa Legislativa têm com a minha pessoa. E acredito que isso é mesmo diante dessa sinceridade minha, da honestidade e da independência politicamente. Eu sou muito claro, muito direto, e a maioria das pessoas sabem que eu não tomo decisão beneficiando o lado político. Eu quero sim, não sou candidato a vereador, estarei de alguma forma ajudando alguma chapa para compor o Poder Executivo, mas não serei candidato a prefeito. Eu não vou fazer frente a nada. Resumindo, qual a sua participação na eleição de 2020? É o que for necessário sem ser candidato a prefeito. Mas também, voltei a falar, o ego, a vaidade atrapalha qualquer cidadão, qualquer político. Eu não tenho a vaidade, o ego, e não estou aqui para querer exigir de compor nada. Eu estarei ajudando o melhor que eu achar para a Brasília de Minas. Se eu tivesse vaidade, continuaria candidato a vereador, porque até você citou, eu agradeço as palavras. Eu acho que eu continuo com prestígio, com respeito, com chances de ganhar uma eleição para vereador. Mas aí, por vaidade, eu não serei candidato. Então, diante da decisão tomada anteriormente, eu vou cumprir o que eu falei, sempre cumpri. E eu falei isso com algumas pessoas há 1 ano e meio atrás, que são amigos, familiares, colegas de serviço, e por isso eu não sou candidato. Dei a palavra e depois dessa minha palavra, algumas pessoas se lançaram candidato. E eu vou respeitar a candidatura deles e vou manter o compromisso que eu fiz com essas pessoas. Jean, o senhor foi presidente durante 3 anos, agora mais um mandato como presidente. E tem umas situações que eu acredito que tenha sido assim, o gargalo nessa gestão sua como presidente da Câmara Municipal, que eu sei, pelas coberturas que a gente faz na Câmara, pelo que a gente acompanha do seu posicionamento diante da política, que era interesse muito grande, que era resolver questões como a Copasa, o avanço da escola técnica e outras questões que beneficiam a sociedade, mas principalmente essa situação da Copasa. Por que, nesse período, como presidente, o senhor não conseguiu unir forças políticas para conseguir realizar isso que a cidade precisa, principalmente a barragem da Copasa? Fernando, eu acho que o órgão, o departamento, o mais importante na nossa cidade é o Hospital Municipal Senhora Santana. Depois do Hospital Nossa Senhora Santana, nós estamos passando por alguns problemas hídricos, questão de água, falta de água, principalmente nos pontos mais altos da nossa cidade. E como é de conhecimento de todos, houve, se não me engano, salvo engano, em 2007 ou 2008, uma renovação de um contrato com a Copasa, o município com a Copasa, e onde houve a construção da ET. E essa Copasa nunca iniciou-se a construção da barragem. Eu, no mandato anterior, inclusive como presidente, com o ex-prefeito, Jair Oliva, juntamente com os vereadores, naquela época, a comissão da Copasa, que era composta naquela época pelo vereador
Ronaldo Popó, a vereadora Rosário, estivemos com o deputado da época, doutor Arley Santiago, com o presidente da Copasa em Belo Horizonte, mas sempre esbarramos em algumas coisas que, segundo o presidente da Copasa, impedem da construção. E eles sempre até colocam a questão dos terrenos, que até hoje a Copasa não comprou 100% do terreno. Então, no mandato passado, eu que marquei essa reunião. Posteriormente, nesse mandato também já houve reunião, mas sempre nos impedem e dizem impedidos de poder fazer devido a compra do terreno que não foi feito. Aqui em Brasília de Minas já marcamos, inclusive, audiência pública com representantes da Copasa. O vereador Francisco Simões, há um tempo atrás, solicitou e foi assinado por todos os vereadores uma reunião com o governador Romeu Zema para que todos os vereadores, juntamente com a presença do presidente da Copasa, para que fosse feita uma reunião conosco. Só que até hoje não foi marcado. E eu, Fernando, quero dizer que, diante do contrato da Copasa com o município, as vantagens que o município levava era a construção de uma pracinha ao final da rua Egídio Medeiros e uma pracinha ali na Praça Kennedy, lá no bairro Botelho, do lado da Copasa. E, para você ter ideia, esse contrato, ele na realidade, no meu entender, eu como vereador Jean, foi um contrato mal feito. Inclusive, até o próprio valor, que não havia reajuste no contrato, se não me engano, era um valor de R$30 mil para a construção da pracinha. Após essa visita nossa, do ex-prefeito, eu, Rosário e o vereador Popó, em Belo Horizonte, acredito, se não salvo engano, o vereador Sérgio também estava presente, esse valor passou para 300 e poucos mil e essas pracinhas foram construídas. Mas o erro, e leva ao conhecimento de todos, já falei isso no Jornal Acontece, e o contrato ainda prevê o seguinte, que após todas as licenças, inclusive ambientais, estarem prontas, a Copasa ainda terá mais 5 anos para se iniciar a construção de uma barragem. Ou seja, eu não acredito que essa barragem seja construída em breve, porque não há nem a compra de todos os terrenos, e após essa compra que iniciará a documentação em questões ambientais, para depois se iniciar uma construção. Então, eu acho que temos sim que procurar a Copasa, juntamente com o Poder Executivo, Judiciário, mas, no meu entender, foi um contrato mal feito naquela época. Presidente, o senhor acha que essas questões hídricas devem nortear os trabalhos da Câmara Municipal nesse ano de 2020, pela situação que tem agravado aqui na cidade de Brasília de Minas? Eu acho que temos que ter uma atenção especial, e até mais do que já tivemos, porque você vê que é um período que era para ser chuvoso, infelizmente pouca chuva, e estamos passando por esse problema. Aí você imagina lá na frente, na época da seca. Estaremos sim direcionando os trabalhos com atenção especial a essa questões hídricas e da Copasa. Vamos agora para as perguntas dos ouvintes. O Joênio mandou uma pergunta, querendo saber do presidente da Câmara, por que o abandono total daquele prédio em frente ao quartel, onde o senhor já trabalhou como policial militar, um prédio que deveria ser destinado a escola, uma escola infantil. Bom dia, Joênio. Obrigado pela pergunta. Aquele prédio, Fernando, ele foi construído em uma administração anterior, salvo engano, na época do ex-prefeito Dr. Getúlio. Ele, posteriormente,
observou-se que aquele terreno ele nem fazia parte da prefeitura, ele era do Estado, juntamente tem outro terreno do lado, e que foi depois cedido à prefeitura e cedido uma parte dele à Polícia Militar, que hoje se encontra responsável por uma parte daquele terreno. O que eu tenho conhecimento é que aquele prédio, ele hoje se tornou inseguro, ele não tem segurança para que possa ser usado para qualquer utilidade, principalmente escolar. E segundo informações, o que pode ser gasto naquele prédio para que possa ser usado como creche, ficaria mais caro do que um prédio novo. Tem mais uma pessoa que está dizendo aqui, um abraço ao amigo Jean, parlamentar sempre independente, combativo, o Nandinho policial. Você é o colega de farda que está mandando aí um abraço para você. Obrigado, Nandinho, um abraço. Na realidade é mais que um amigo, é um irmão. E obrigado pela admiração. E você tem conhecimento que ela é recíproca. Falo colega de farda, porque quem não sabe da história, Jean, quem não conhece o Jean como policial, né? As pessoas têm conhecido mais agora como político. Jean foi militar por muito tempo, né, Jean? 19 anos. Policial reformado, né? Sou policial reformado, a Polícia Militar, no seu regimento, não permite que um policial continue na ativa sendo político. Então, eu me reformei aos 36 anos de idade, com 19 anos de serviço. Mas continuo policial militar, porém não na ativa. Fala pra gente dessa questão, a gente até saindo aqui um pouquinho da questão política, mas é algo que as pessoas têm muita vontade de saber. Uma vez policial militar, sempre militar, né? Não existe ex-policial militar, existe o militar reformado. Fala pra gente sobre isso. Fernando, é assim, o policial, ele, depois de cumprir seu dever na polícia, ele só é ex se ele for excluído, se ele não cumprir as exigências do regime da Polícia Militar. Mas ele reformado continua com todos os seus direitos adquiridos até o final de sua vida. E a Polícia Militar, só para esclarecimento, a Polícia Militar ela não aceita que um policial seja candidato a nenhum cargo político se ele não tiver 10 anos de serviço. Da mesma forma, se eleito for, ele é reformado e recebe referente. Cada ano trabalhado é um dia trabalhado. Então, só para conhecimento, igual o meu caso, 19 anos de serviço, recebe-se referente a 19 dias no mês. Referente a 19 dias do mês. É isso que prevê o regimento da polícia. E um policial, quando entra na política, ele passa a ser policial reformado, quando eleito. Isso. E ele também não pode voltar a atuar como policial. Não. O regimento, após eu mesmo não serei candidato mais, eu continuo policial militar, porém não posso voltar ativo. Tem mais uma pergunta aqui. Presidente Jean, na sua opinião, a Câmara Municipal subordinou-se politicamente e administrativamente ao prefeito municipal durante esse mandato ou teve sua tomada de decisão sem grandes interferências externas? A pergunta é do estudante Matheus Araújo, lá do bairro Dona Joaquina. Matheus, bom dia, obrigado pela presença. Na realidade, a Câmara Municipal ela não é subordinada a nenhum órgão, ela é independente. O que ocorre somos independentes e vários projetos são aprovados, mas são aprovados, eu tenho certeza que os vereadores sempre buscando o melhor para a sociedade. O que ocorre, eu já falei aqui anteriormente, é que vários projetos são modificados, são consertados ou até retirados após a constatação pelos vereadores de algum erro, ela é retirada pelo Poder Executivo e isso não chega ao conhecimento da população. Mas para você ter uma ideia, eu acredito que polêmico mesmo, só teve 1 ou 2 projetos no máximo, onde que a população acha que está sendo beneficiado o prefeito, porém parte dessa população também, não é todos, a maioria
pensa no melhor para Brasília de Minas, mas parte da população também são tendenciosos a lados políticos e acaba direcionando as pessoas. Hoje nós temos aí a maior participação das pessoas em redes sociais, as cobranças, porém, inclusive nessas cobranças, às vezes somos vítimas. Eu, sinceramente, parei até de acompanhar alguns meios das redes sociais, devido a algumas ofensas que não partem de pessoas que se identificam. Quando a pessoa se identifica, às vezes a gente até procura a pessoa pessoalmente para dar explicações. Só que tem várias ofensas, até pessoais, ofensas inverídicas, que são de fake news, famosos fake news. E aí eu parei até de acompanhar devido a essas ofensas, que às vezes acontecem até mais com outros vereadores, mas também que acaba atingindo a minha pessoa. Muito bem, nós estamos chegando ao final do programa Sala de Entrevista de hoje. O entrevistado foi o presidente da Câmara Municipal, vereador Jean Rodrigues da Silva, presidente pelo 4º mandato, assume já na verdade continuou, foi reeleito, né? Já assumiu e vai comandar a Câmara Municipal nesse ano de 2020. Jean Rodrigues, muito obrigado pela sua entrevista, pela sua presença nesta segunda-feira aqui na Clube. Fernando, eu que agradeço pelo convite. Vou aproveitar aqui rapidinho e dizer que também uma das realizações da Câmara foi o concurso público municipal, onde já foram, em definitivo, divulgada a lista dos aprovados e levar o conhecimento deles também, que eles estarão assumindo o serviço na Câmara Municipal, eles serão comunicados individualmente, mas estarão assumindo os cargos na Câmara Municipal a partir do dia 1º de março. Então, só para aproveitando o espaço, a audiência, e dizer, Fernando, que a gente na Câmara Municipal continuamos à disposição, tanto do Jornal Acontece como da Rádio Clube, e continuamos sendo parceiros, levando sempre, eu sei da preocupação de todos vocês, da equipe toda, num bem comum, e continuamos aí à disposição e contando com a ajuda de vocês. Muito bem. Sim, a Rádio Clube sempre presta esse papel de informar a sociedade brasiliense, levar ao conhecimento o que acontece, sempre dessa forma muito imparcial. E você, como presidente da Câmara, tem notado o nosso posicionamento imparcial, tem nos atendido, mesmo nas situações mais polêmicas. Você não tem fugido das entrevistas e a gente agradece muito também por essa disponibilidade e por nos atender ali na Câmara Municipal em todas as situações, Jean. Obrigado. Por nada, um bom dia a todos e fiquem com Deus. O Sala de Entrevista está ficando por aqui. Valeu, grande abraço, fiquem com Deus. Tchau, até lá.